Então vamos lá. O que vocês têm que ter a noção, primeiro, é que toda vez que vai mexer, examinar alguma coisa com o pêndulo, vocês têm que conhecer o lugar, para saber se o lugar tem energia negativa ou positiva. Então, bom é apontar aqui, eu estou apontando onde que eu estou, para ver se a energia é positiva ou negativa. E depois eu pego em volta de mim se está chegando energia positiva ou negativa. Quando está tudo positivo, aqui na minha casa está tudo positivo, porque eu mantenho toda positividade. Mas vocês aí são sujeitos à área negativa, conforme o lugar. Tá? Tem negatividade direto do solo, que é energia telúrica, e tem negatividade dos aparelhos que estão fora da casa. Então, vocês vão ter transmissores que têm uma carga de 100 metros de área negativa, vocês vão ter fios da rua que dá 20 metros para dentro da casa negativa, vocês vão ter 5G que dá 4 quilômetros de área negativa de onde está colocado o 5G. Então, tudo isso tem importância para vocês não estarem numa área negativa. Então, é bom estar numa área positiva. É a primeira coisa, para evitar interferências. Tá? Visto isso, aí é só, primeiro com o pêndulo. O pêndulo, ele deve ser seguro mais ou menos a uns de 3 a 4 centímetros de fio. E quando a gente vai mexer com o pêndulo, é bom tirar a inércia. A inércia seria ele parado para ele começar a se movimentar. A inércia é fazer um pequeno movimento de para frente e para trás. Pequeno movimento. Não pode fazer isso. Isso aqui é um grande movimento. Não. Um pequeno movimento. Você tira a inércia. Feito isso, aí depois você joga com a outra mão, apontando o objeto que você queira ter como energia. Vamos dizer, eu tenho um objeto aqui na minha frente, só para vocês verem, são umas jabuticabas, numa caixinha de plástico. Eu aponto para a jabuticaba, eu vou ter o quê? Um movimento positivo. Se a jabuticaba está boa, o movimento é positivo. Quanto melhor tiver a jabuticaba, maior vai ser o campo de positividade dele. Isso me garante que é uma fruta que está em boas condições para ser ingerida. Se você apontar para uma fruta e essa fruta der um campo anti-horário negativo, que seria isto daqui, negativo, você não come. Existe algum problema nessa fruta que você está apontando. Tá? Então, muito bem. Vocês podem usar a mão apontando perfeitamente. Nunca deve esquecer que a mente mais próxima do alimento que está sendo examinada é a sua. E como é a sua mente que está próxima, quando você quer ver o resultado obtido de apontar uma fruta, primeira coisa é não pensar no resultado. Se esse resultado positivo ou negativo, vai ser o resultado que você vai obter, mas não que você pense no resultado. Então, uma boa maneira é você ocupar a sua mente, que dê o melhor. Você põe um termo, que dê o melhor para o paciente, se está examinando o paciente, que dê o melhor para a fruta, que dê o melhor para a fruta, que dê o melhor para a fruta. É o termo da que você está sempre pensando, para não pensar no resultado, porque senão a tua mente vai interferir no resultado que você obtém do movimento com o pêndulo. Então, isso quer dizer, a sua mente, como está próxima, pode interferir no resultado.
O que é que eu faço para eu ter certeza que o resultado está tendo bom, que aquele resultado é o melhor, é o da realidade? Evidentemente, se eu sou um bom radiestesista, eu tenho que trabalhar só com a realidade, com aquilo que seja bom. Porque se eu começar, vamos dizer, torcer, eu vou ter um resultado errôneo. E eu vou me basear num resultado errôneo todo o meu raciocínio. Bom, você nunca chega a lugar nenhum. Porque você está caminhando pelo caminho errado. Então, realmente, a tua mente pode interferir no resultado. Como pode interferir? Eu vou apontar aqui para a jabuticaba e o resultado é positivo. Se eu quero ter certeza que o meu resultado é positivo, depois de eu fazer isso, eu faço um novo teste. E aí eu penso, eu vou pensar em o pêndulo dar resultado negativo e vou apontar para ele. Então eu falo que o pêndulo dê resultado negativo, que o pêndulo dê resultado negativo. Deu positivo, eu tenho certeza absoluta que não é a minha mente que está interferindo em nada. Deu para entender? Eu estou pensando de dar o resultado contrário àquele que eu estou obtendo. Exatamente para ter certeza que aquele movimento é de captar a energia da jabuticaba. Ok? Então, a minha dúvida é a seguinte, como o senhor disse, quando eu estou fazendo o teste com o pêndulo de algo para mim, por exemplo, né, ou do próprio alimento, eu sou a mente mais próxima. Mas, e no caso, quando nós estamos examinando um paciente, como funciona a questão da interferência dele mesmo? Então, um exemplo, né? Eu vou fazer a medição talvez, enfim, não sei, de algo que ele não quer que tenha, por exemplo, do câncer, né? Por exemplo, a lâmina que indica ali um indício de câncer. Se ele tiver a noção ali do que eu estou fazendo, né, ou ver ali a informação, ele torce para que não dê aquele resultado. Isso interfere ou isso não interfere? Quem é a responsável pela medição sou eu. Na grande maioria das vezes, o indivíduo que está sendo examinado para dizer se tem câncer ou não tem, primeira coisa, ele não sabe da interferência da mente dele. Então, ele não está torcendo. A maioria não está torcendo. Fica aguardando um resultado, mas geralmente não está torcendo. Eu não vi nenhum paciente que dissesse para mim, olha, eu estava torcendo até agora e deu tal resultado. Nenhum paciente. Eu tenho mais de 5.000 pacientes examinados em 20 anos. Então, isso praticamente não tem. Se ele soubesse, conhecesse bem radiestesia, ele vai saber que ele não pode torcer também. Porque se ele torcer, ele está tentando influenciar um resultado do pêndulo. Agora, quando você examina o paciente, você está apontando o paciente junto dele. Aquela captação é maior do que tudo. Então, eu estou examinando um paciente, eu estou com o dedo apontando a lesão dele e muito próximo da lesão. Não, agora, a mente dele vai estar mais próxima do que eu, porque geralmente eu estou com o braço esticado. E pela foto não tem isso também, né? Hã? Pela foto não tem como a pessoa fazer, porque está à distância. Não, pela foto o indivíduo nem sabe a hora que eu estou examinando. Pela foto, então, é distante, não tem jeito. O que vai valer é aquilo que eu estou apontando realmente. Entendeu? Perfeito. Eu
Entendi. Eu achei que ele pudesse, de alguma forma, ali interferir. Mais adiante nós vamos falar, mas... Não conhece. É. E dos 2 casos, ele não quer a interferência, né? Tem razão. Sim, mas nós vamos falar para vocês, lá para frente, como é que é feito o diagnóstico de energia oncológica. Existe alguma coisa especial para você analisar a energia oncológica, tá? Mas isso é bem mais lá na frente. Vocês estão na parte inicial ainda. Então, vamos fazer a coisa. O que vocês podem utilizar com frequência, porque pêndulo é prática, essencialmente prática. Se você apontar o chão, ele deve girar anti-horário. Olha aqui, eu estou apontando o chão aqui. Tá? Anti-horário. Vocês provavelmente não vão ter uma resposta imediata quando faz a coisa. Então, vocês todos já têm pêndulo? Então, pode tentar. Aponta o chão com uma das mãos. Não é o pêndulo está aqui em cima da mesa. Eu estou apontando com a outra mão o chão. Quanto mais próximo ele estiver para baixo, maior é a energia e mais rápido é a energia que você capta. Isso é uma energia negativa escalar. Quando você apontar para cima, é energia positiva. Aí ele gira horário. Então, vocês vão observar. Primeiro, quando põe para baixo, ele gira anti-horário. E quando põe a mão para cima, ele começa a girar horário. E sempre, quando eu vou fazer um movimento, eu faço inicialmente esse movimento para frente e para trás, que é para evitar a inércia. Então, você sai daí com o movimento. Então, como eu faço a captação da energia telúrica no caso dos veios de água? Porque se apontar para baixo, ele tem que sempre dar negativo, como eu vou saber se tiver uma energia telúrica embaixo? Perfeitamente, é uma boa pergunta. Normalmente, a energia que vem de baixo é negativa e a energia que vem de cima é positiva. Elas se encontram na altura do seu cinto, que é a metade do corpo. Elas se encontram aí. Na realidade, todo mundo diz que a gente fica de pé por causa do efeito da gravidade. Eu acho que é o efeito disso daqui. Agora, quando você quer demonstrar uma energia telúrica, aqui está a metade do corpo. Você põe o apontamento acima da metade. Então, eu estou apontando com o dedo acima da minha metade. E se der negativo, é a área telúrica. Mas se der positivo, entendeu? Porque tem que dar positividade, porque ele está acima. Ele já está pegando energia cósmica, que elas se encontram na altura do teu abdômen. Então, se colocar o dedo para cima e der negativo, pode contar o lugar que você está, tem energia telúrica. Tem que ser bloqueado esse lugar. Deu para entender? Entendi perfeitamente, já estou testando aqui. Obrigada, doutor. Alguém que está ouvindo, está em dúvida ainda ou esclareceu? Tudo bem. Tudo bem. Então vamos continuar. Isso é válido em todas as situações que você está examinando alguma coisa. Por exemplo, eu pego um medicamento, qualquer que seja ele, ponho na frente. Eu vou tomar o medicamento, mas antes de tomar, eu aponto para o medicamento
para ver se o medicamento ele está bom. Ele está dentro da normalidade do vencimento, ele está com energia. Eu não olho o vencimento de remédio, porque os vencimentos de remédio são muito aquém do período que eles estão em condições. Eu vejo a energia do aparelho. Se der 8 passos, o medicamento está excelente, mas ele tem que ser primeiro positivo. Agora, se ele der 8 passos, o medicamento de média é muito bom. Aí, depois disso, eu testo o medicamento se vai ser bom para mim. Aí é só pegar o medicamento com a mão, peguei, e aponto, olha aqui, com o dedo, eu vou apontar o quê? Meu terceiro olho. E no terceiro olho eu vejo se o medicamento é bom. Por exemplo, esse medicamento é bom para mim, ó, energia positiva. Então, todo medicamento, você pode ver. Esse pêndulo fica em cima da minha mesa. Eu não como um prato de qualquer alimento se eu não testo antes. Então, não tem possibilidade de você, quando você testa e ele der positivo, não tem possibilidade de o medicamento, vamos dizer, o alimento esteja estragado, o alimento tenha bactéria, então ele está contaminado, não tem possibilidade, porque vai dar sempre negativo aí. E o alimento que eu vou comer de isodifásico só, ele tem que dar sempre positivo. Se ele dá isodifásico, que está em transição para te tornar negativo, eu já não como. Eu só como alimento que dá positividade. Então, eu não corro risco de ser envenenado ou comer um alimento contaminado. Uma outra situação que hoje em dia está de mais frequente. Hoje, os alimentos todos industrializados e muito dos alimentos que são comprados em feira, que eles são colhidos, estão também contaminados. Então, a melhor coisa que tem, se vai comer, já pôr os alimentos 1 minuto em cima da mandala, para bloquear o óxido de grafeno. Porque a maioria das pessoas hoje estão contaminadas. E mesmo usando a mandala, muitas pessoas acabam esquecendo do óxido de grafeno e acabam sendo contaminadas. O óxido de grafeno, hoje em dia, é causa de doença. Eu não sei de que cidade vocês são, mas eu garanto que se vocês forem até o hospital da sua cidade, o hospital está lotado. No Brasil inteiro, o hospital está lotado. Por quê? Os médicos não estão sendo informados sobre o óxido de grafeno. Só quem faz pesquisa sobre óxido de grafeno é que tem uma noção melhor. Aqueles que não têm contato nenhum com nenhuma pessoa que conversa sobre óxido de grafeno, fica sem saber, porque o óxido de grafeno está realmente... Não, olha aqui, tem várias maneiras com o prato, tá? Vamos supor que esse daqui seja o prato, tá? O melhor é apontar e ver se está tudo positivo. E você aponta tanto por cima como de lado, para pegar tudo mesmo. Para você poder avaliar se o alimento que você vai comer não está tendo problema nenhum. Não está contaminado com óxido de grafeno, primeiro, que se tiver contaminado vai dar negativo. Se o alimento tiver contaminado com bactérias, também vai dar negativo. Só vai dar positivo se ele está perfeitamente bem. Até um alimento que já está passado
normalmente já não fica muito positivo, fica muito leve e positivo. Aí você já fica preparada que aquele alimento já não vai prestar para o dia seguinte. Quanto menos energia tiver um alimento, ele está caminhando para um amadurecimento muito acentuado, que a partir daí ele começa a dar negativo, porque após o amadurecimento, ele é facilitado a se contaminar com bactéria, facilmente. E eu não sei se você sabe, mas a esponja que a gente passa nos pratos é o que tem mais bactéria. Frequentemente tem uma semana por dentro de um micro-ondas para você esterilizarem a esponja que passa nos alimentos. Ali está cheio de bactéria. Entendeu? É onde que tem mais bactéria, é na esponja que passa nos pratos, quando você está limpando. Mesmo que você está colocando com detergente. Está cheio de bactéria. Tem que pôr no micro-ondas, deixar ele, dar o micro-ondas algum tempo, pelo menos 30 segundos, para esterilizar tudo de bactéria que está na esponja. Ok? Então a gente tem bactéria em todos os lugares. Você tem bactéria na pele, você tem bactéria na boca, é normal. Então, mas essas bactérias não infectam um alimento. Mas não esqueça que, às vezes, tem algumas bactérias que, por isso que você contamina quando usa, vamos dizer, pega uma colher e traz na boca e volta com essa colher. Essa colher que voltou já deve ter alguma bactéria. Por isso que acaba estragando se você fizer isto. Ok? Então, pode perguntar. Como é que eu faço para ver se essa comida que está no prato está boa para mim? No caso de alergias alimentares, por exemplo. Não. Veja o seguinte. Tanto o pêndulo como o Bidort, eles demonstram tudo que faz bem para você. Se der positivo, pode ficar tranquila. Se der negativo, eu nem vou ver a causa do negativo. Se é bactéria ou estragou o alimento, não serve para mim. Aquilo, se você comer, vai lhe dar diarreia, vai dar algum problema. Deu para entender? Sim. Alguém tem alguma dúvida? Se eu estou com a lâmina, por exemplo, de lactobacillus, então eu testei primeiro o paciente no terceiro olho, ele já deu negativo. Eu já pressuponho que é o grafeno. Bom, não, pressupor é uma coisa. Você tem que ter uma folha de óxido de grafeno para pôr do lado e confirmar que é o óxido de grafeno. Se não for óxido de grafeno, ele dá outra coisa. Perfeitamente. Então, é isso que você tem que ir fazendo. É ir tirando as dúvidas. Porque senão você fica no emaranhado. Certo, mas, por exemplo, se eu tirei a dúvida, eu sei que é grafeno, ele está negativo. Quando eu vou para a lâmina de lactobacilo, ela só vai dar sentido anti-horário, biorressonância, quando for compatível com o que tem no paciente, correto? Vamos supor que ele tenha um bilhão de lactobacilos, o pêndulo ele vai dar negativo somente num bilhão. Só que e nos outros, em tese, ele daria positivo, só que o paciente está negativo. Não sei se ficou clara a minha pergunta. Veja o seguinte, é isso que eu queria dizer para você. Quando você está testando nas lâminas, a predominância é aquilo que está você testando na hora, não o óxido de grafeno que está com ele. Ah, tá. Perfeito. A predominância é naquilo que ele está sendo testado, que você está pegando a energia dele e fazendo o teste e colocando o dedo. Então vai dar positivo mesmo. Vai dar a lâmina perfeita.
independente dele estar com oxigografeno ou não. Ah, perfeito. Perfeito. Muito obrigada, doutor Nelson. Essa era uma grande dúvida que eu tinha. Muito obrigada. Mais adiante, você vai aprender uma outra coisa, que você pode, com o tempo, desenvolver um Qigong, e o Qigong, você jogar o Qigong na pessoa, você tira do óxido de grafeno mesmo à distância. Ele pode estar na China, tirou a fotografia, eu mando um Qigong lá na China, o meu Qigong chega lá e muda a cabeça dele. Vou chegar nesse patamar. Vai chegar. Eu cheguei, né? Porque você não pode chegar. Tá, mas é uma comparação, hein, doutor? Meu Deus, vamos lá. Vamos. Não. Tudo vai num crescendo, progressivamente. Vai crescendo. Eu estava até conversando aqui com o Franco, eu falei, eu tenho visto coisas fabulosas, do qual você faz o diagnóstico e você tem certeza que ninguém vai fazer diagnóstico daquele paciente. Só você. Entendeu? E eu falei para ele de um caso que eu vi hoje, e ele hoje chegou para mim e falou, olha, eu já tive em 2 médicos e eu estou com insulinismo. Então ele está com uma insulinemia grande e com isso baixando a glicemia dele. Só que ninguém achou a causa do insulinismo, porque normalmente o insulinismo é provocado por indivíduos que comem muito carboidrato. É o início de ter diabetes. Começa a ter um insulinismo, aumento de insulina, por causa de frequentemente estar comendo carboidrato e ter picos de hiperinsulinemia. Então, ele estava com isso. E ele falou, já fui a vários médicos e ninguém está me resolvendo isso. Eu falei, que bom que você citou alguma coisa. Eu não tinha visto nenhum caso igual a isso, mas eu gostaria de testar o teu pâncreas. Eu vou testar o pâncreas dele e está negativo, anti-horário. Eu falei, você tem coisa no pâncreas. A primeira coisa que eu falei mais importante no pâncreas, que provoca uma alteração do pâncreas, é citomegalovírus. Fui testar nele, citomegalovírus. Ele estava com a quantidade muito alta de citomegalovírus no pâncreas dele. Eu falei, bom, vamos boclear que provavelmente é isto. Quando o indivíduo tem diabetes tipo 1, a mãe tem geralmente citomegalovírus durante a gestação e o filho vai desenvolver depois insulina, vai desenvolver diabetes tipo 1, que é por baixa insulina. Mas sempre você pega nessa criança a presença de citomegalo. Se você tratar o citomegalo, você pode melhorar a produção de insulina dessa criança que tem falta de insulina. Então, essas experiências eu já tenho, todas elas, porque eu já vi tudo isso. Mas não tinha visto um caso igual que eu vi hoje. Entendeu? E eu estou praticando isso há 20 anos. Então, sempre eu tenho um caso totalmente diferente que eu preciso raciocinar, pensar logicamente e chegar à conclusão. E acaba sempre você chegando a uma situação muito boa. Então, vamos para frente. Uma outra coisa é repetir esses exercícios com antena. Eu não sei se vocês veem bem, eu estou com antena, mas eu estou vendo que tem alguma dificuldade. Eu estou aproximando mais para vocês verem pelo menos o movimento, para cima e para baixo da antena. Todo mundo está dando ver? Está dando para ver? Ok. Muito bem. A antena é a mesma coisa que o pêndulo. Então, o que nós estivemos vendo até agora foi essas jabuticabas. Então, eu vou apontar a jabuticaba, você vê que ela vai girar horário. Para mim, vira horário. Para você, gira anti-horário, porque você está do lado oposto. Está dando ver?
Para você tá no sentido anti-horário. Para mim está horário, porque o que vale é a minha posição, porque eu estou com a antena e apontando com o apontador cada jabuticaba. E está mostrando todas positivas. Ok? A mesma coisa eu vou apontar agora o solo, vai girar anti-horário para mim. Para vocês gira horário. Apontando agora o céu, vira e muda também. E quanto que mexe com a mandala? Eu vou pôr ela num ponto para não pegar nada. Então ela fica para cima e para baixo. Isso é o ISO difásico. E é pouco que a gente mexe. Não pode ser mais do que isso, porque senão ele tem que perder movimento para começar a captar. Esse movimento capta logo. Então, para cima, eu estou apontando agora. Ele já respondeu. Horário para mim, anti-horário para vocês. Para baixo, ele responde imediatamente. Olha, está para cima e para baixo e agora está respondendo. Anti-horário. Só quando vocês estiverem mexendo como eu estou, é que vocês vão poder usar mais as lâminas para fazer os exames. Enquanto vocês não estiverem dominando o pêndulo ou a mandala, não adianta tentar, porque vocês vão ficar em dúvida por começar a pegarem resultados não dignos, resultados não absolutamente que vocês estão convencidos que está correto. Certo? Eu falei, mano, as lâminas são a última coisa que você É aquilo que o Franco falou. A lâmina é a última coisa para vocês. Vocês precisam primeiro dominar, porque você tem que ter certeza que aquilo que você está fazendo está correto para você checar a lâmina. E vai chegar ainda mais coisas que requer um aprendizado mais profundo. Quando vocês escutarem eu falar sobre medicina do futuro. Aí você tem que estar dominando, mas muito, muito mesmo, para poder fazer isso. A chamada medicina do futuro. Entendeu? É uma coisa extraordinária que nós descobrimos e funciona de maneira maravilhosa. Mas tem essa condição. O indivíduo tem que dominar muito bem para ele poder chegar nesse ponto. Então, o treino que você fizer nunca está perdido. Sempre vocês estão se aprofundando mais na certeza do resultado. Ok? Alguém tem pergunta? Que estava pedindo para falar. Fala, Cláudia. Eu posso ir testando na casa as energias telúricas dessa forma, então? Sim, você tem que pôr o pêndulo, ou melhor, a mão que se aponta mais no alto, entendeu? E aí você vai checando toda a casa. Onde que tem? Normalmente, você pega, quando tem, é um riacho. Então, você pega, marca todo o riacho. E aí, depois, você pode bloquear isso com o selo energético, com o selo azul. Você bloqueia totalmente a área que você vai mais passar por aquela área, entendeu? Porque vai ter um canto também que vai ter, mas você não vai no canto, geralmente, da casa. Você passa em alguns lugares. Esses lugares têm que ser colocados com um selo para bloquear. Olha, o resultado da vareta, na realidade, ele é semelhante ao do pêndulo. A única diferença é que a vareta é mais sensível e qualquer movimento diferente que você faça, você corre um risco. Por isso que tem que acostumar muito mexer com a vareta para você perceber quando você mesmo fez um movimento não adequado, que pode interferir, entendeu? Mas ela é a mesma coisa que o pêndulo, só que é mais sensível. Também é mais difícil
de você pegar bem. Mas quem pega bem o pêndulo, pega a vareta também. Isso não vai ter problema. É questão de tempo só, tá?